outro assunto que movimenta muito, que está em debate, em torno do projeto antifacção. A proposta seria votada hoje na Câmara dos Deputados, só que ela foi retirada da pauta depois de uma série de polêmicas envolvendo o conteúdo e as mudanças feitas pelo relator, o deputado Guilherme Derrite, que é do PL. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o debate está sendo feito de maneira técnica e o objetivo é sempre de entregar o que a sociedade mais está precisando nesse momento, que é segurança. Toda proposta legislativa abrangente como essa e que trata de um tema importante para a sociedade, como é a segurança pública, sempre existirá divergência. Quero aqui reconhecer o papel do relator, o deputado Derrite, de debater o tema de maneira técnica, não politizando esse assunto, que é um assunto por demais importante para a nossa sociedade. E o que a Câmara quer nesse momento é entregar uma proposta à sociedade que de fato dê condições das nossas forças policiais, sejam elas estaduais ou federais, do nosso poder judiciário, de atuar mais firmemente no combate às facções criminosas e ao crime organizado. É esse o desejo da Câmara, é nesse sentido que o relator tem trabalhado. Nós queremos fazer uma construção que todos os atores possam participar e, ao final, temos uma proposta equilibrada e uma proposta que entregue ao país a condição do nosso sistema de segurança ser um sistema mais eficiente e que tenha condições de diminuir os números da violência e termos uma sociedade mais segura. O presidente da Câmara falou ainda que nenhuma proposta que coloque em risco a soberania nacional vai ser aprovada e também sobre a possível perda de autonomia da Polícia Federal. Mota descartou qualquer hipótese disso vir a acontecer. A Câmara não permitirá em nenhum momento que a Polícia Federal perca suas prerrogativas. Essa é uma condição inegociável para nós, tanto é que o próprio relator, desde o dia de ontem, por intermédio nosso, conversou com o diretor-geral da Polícia Federal. O ministro da Justiça deve trazer novas sugestões, mas eu quero tranquilizar a sociedade de que desvirtuar o debate, de que a Câmara está atrás de tirar a competência da Polícia Federal, isso não é verdade. Nós vamos pelo contrário, é poder fortalecer os meios que tanto a Polícia Federal como o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal e as polícias estaduais possam ter mais instrumentos para enfrentar o crime organizado. Então esse será o caminho que nós vamos seguir e é dessa forma que nós vamos trabalhar. Da mesma forma que a diminuição da atribuição da Polícia Federal para nós é uma questão já resolvida, nós não vamos permitir isso, nós também não permitiremos que nenhuma proposta coloque em risco a soberania nacional. Nós temos como base um preceito de que precisamos sim endurecer as penas, precisamos sim tipificar os crimes mais atuais, mais modernos, precisamos sim ser mais duros e enérgicos com os chefes das facções criminosas, mas sem permitir que haja qualquer questionamento acerca da soberania. Essa também é uma questão muito cara para nós. Por isso, a postura do texto ela tem que ser muito bem feita. O relator já está em Brasília dialogando, à total disposição da Câmara, do relator, de construir a melhor proposta possível para que ela possa caminhar não só bem na Câmara, como bem no Senado e dar as condições do Poder Executivo analisar a possível sanção. E tem novidades desse caso. Agora há pouco, o deputado Hugo Mota acabou de dar uma entrevista coletiva, Guilherme Derrite também falou, e nós vamos trazer para você daqui a pouquinho as informações mais atualizadas sobre tudo que aconteceu agora no início da noite. Mas antes, e vamos trazer inclusive com a repórter Lara Alves, que está lá para trazer esses detalhes para a gente. Esse é um assunto, gente, muito complexo, que envolve muitas vertentes, né? Por isso, a gente pediu ajuda ao delegado de polícia de São Paulo, que é André Santos Pereira. Além de especialista em inteligência policial, ele também é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutor, muito boa noite. Já agradeço a participação do senhor aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Doutor, para a gente começar aqui, como é que o senhor vê essa proposta de mudança nessa lei? Olha, a gente tem primeiro que contextualizar o cenário político pelo qual o Brasil passa, principalmente na esfera da segurança pública. Você tem dois polos antagônicos, direita e esquerda, buscando realizar algo que venha a trazer uma resposta para a população. E
nesse cenário, nós temos essa proposta de alteração legislativa, que inicialmente foi encaminhada pelo governo federal para a Câmara dos Deputados e que agora tem como relator o deputado federal Guilherme Derrite. Bom, e no atual momento em que a proposta se encontra, nós temos alterações que foram propostas pelo relator Guilherme Derrite ao texto original e propostas, medidas que trouxeram bastante discussão. E aí você vai ter, de um lado, busca por tentativa de imprimir ali a sua assinatura própria, né, neste projeto de lei, e que, de certo modo, trazem um certo ineditismo, né, no cenário técnico-jurídico brasileiro, principalmente em relação ao enfrentamento ao crime organizado. E ocorreram críticas tanto do governo federal quanto de especialistas nessa seara jurídica e de enfrentamento ao crime, né? Certo. Doutor, e como é que o senhor viu aí a possível perda de autonomia por parte da Polícia Federal, que teria que pedir praticamente uma autorização ao governo do Estado quando fosse realizar algum tipo de operação, né? Essa foi uma das medidas propostas pelo deputado Guilherme Derrite, no sentido de que, para que a Polícia Federal possa realizar investigações no âmbito de organizações criminosas nos estados, teria que se ter uma comunicação e até mesmo uma autorização por parte dos governadores, ou isso não ficou muito bem claro na proposta, para que a Polícia Federal possa atuar no âmbito dos estados. Isso trouxe uma crítica muito forte, principalmente por parte da Polícia Federal. Houve aí então um pronunciamento do próprio diretor-geral da Polícia Federal, no sentido de que isso seria inviável, porque poderia haver, de certo modo, uma blindagem em relação àquelas organizações criminosas que estão atuando nos estados e que, de certo modo, uma investigação da Polícia Federal no âmbito do combate à corrupção, por exemplo, envolvendo agentes políticos ou públicos, né, no âmbito dos estados, isso cairia por terra diante de uma comunicação prévia de que essas pessoas estariam sendo investigadas. Então, esse é um ponto de crítica ao que foi proposto pelo deputado Guilherme Derrite, e um outro ponto de crítica é de alçar as organizações criminosas a organizações terroristas, deixando de lado o debate sobre a nossa percepção, né, pessoal a respeito desse tema. O que nós temos que ter é uma visão responsável e técnica dessa matéria. Quando você insere uma organização criminosa que esteja atuando no âmbito do Estado, praticando violências, né, como a que a gente viu lá no Rio de Janeiro, mas que você alça essas organizações criminosas a um patamar de terroristas, você abre espaço para intervenções dentro do direito internacional, dentro do nosso Estado, por outros países. Portanto, é uma legislação que está a nível, né, transnacional, e que a gente tem que ter muito cuidado em fazer alterações na lei antiterrorista. Então o senhor acredita que, quer dizer, é uma questão de soberania nacional, inclusive, né? Envolve-se a questão da soberania nacional, tendo em vista que a lei antiterrorista ela foi elaborada, né, ali por volta do ano de 2016, justamente por uma pressão internacional para que o Brasil regulamentasse essa matéria, trouxesse mecanismos de enfrentamento às organizações terroristas, que são muito bem consolidadas em outros países, óbvio, com problemas de guerra civil e, enfim, em outro nível de atuação, mas eu acredito que as organizações criminosas no âmbito do nosso Estado, no âmbito do Brasil, elas têm uma vinculação transnacional, mas o objetivo delas é a atuação dentro do nosso território e com um foco, óbvio, de intimidar o próprio Estado, mas em um nível ainda de realizar a busca por conflagrar territórios, como o próprio Rio de Janeiro, desenvolver alguma atividade econômica, ainda que no mercado lícito, mas visando uma atividade econômica e não no âmbito do que a gente tem aí nas organizações terroristas.
Olá, boa noite. Em meio a toda essa discussão, a gente tem um outro texto que está na Câmara dos Deputados e que também foi proposto pelo governo, que é a PEC da Segurança Pública. Teve, inclusive, a mão ali do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na elaboração. Teve resistência, principalmente de governadores, por tratar da ampliação do poder da União sobre ações de segurança. Enquanto nesse debate de agora, dessa semana, desse PL antifacção, que, enfim, a gente teve um texto alterado, discutiu justamente o oposto, que foi a redução da competência da Polícia Federal em investigações nos estados. Como que o senhor avalia esse primeiro texto que foi proposto, que é a PEC da Segurança Pública? O senhor vê algum espaço para que ela possa ser discutida e gerar algum efeito na segurança pública? O senhor, como delegado, vê bem todo esse trabalho que é feito no dia a dia, né? Olha, tanto no projeto que agora está sendo apelidado de antiterrorismo, né, de lei antiterrorista, e quanto na PEC, nós temos aquilo que eu disse no início, que é a polarização tomando conta do debate e até mesmo das ações dentro do Congresso Nacional. Na esfera da PEC, nós temos essa disputa por competências entre a União, os estados, os municípios e o debate fixado nessa questão de quem deve fazer o que na esfera da segurança pública. Além dessa distribuição de competência entre os entes federativos, tem também um debate a respeito de competências dos órgãos. O que é que a Polícia Federal pode fazer ou deve fazer, as polícias civis, polícias militares, as próprias GCM sendo alçadas aí ao patamar de polícias de fato e de direito na Constituição Federal. Então, tudo isso vem sendo debatido no âmbito da PEC da Segurança Pública. E nós temos dois vieses de debate nesse aspecto. Justamente isso que você comentou, a busca por um poder maior, tanto no âmbito dos governadores, quanto no âmbito do governo federal, da presidência da República, né? Buscando se estabelecer um debate para se definir quem deve fazer o que na esfera da segurança pública. E o que é interessante é que busca-se, sim, o alargamento do poder por essas alterações legislativas, mas quando se fala dos problemas que existem, que são de competências do âmbito do Estado ou do âmbito do governo federal, um fica empurrando o problema e atribuindo a culpa ao outro. Ou seja, a União atribui os problemas aos estados, os estados atribuem os problemas à União. Portanto, a gente vê que a polarização toma conta do debate, que os consensos são difíceis de serem formados, principalmente quando você tem esse cenário de caos na segurança pública, e que essas alterações legislativas elas vão demorar um tempo para se maturar, e a gente não vai ter uma repercussão imediata, direta, na vida do cidadão comum, e muito menos em relação às forças de segurança pública, que o que precisam, primeiro, é de recursos para atuarem em plenitude. Segundo, ter sim uma segurança para atuarem, né, no campo legislativo, mas que não passa pela redistribuição de competências. E terceiro, o investimento, obviamente, nos recursos humanos. O crime está sempre um passo à frente do Estado, e o investimento que deve ser feito para a qualificação dos policiais para atuarem, principalmente no âmbito dos crimes tecnológicos, isso não vem sendo debatido, não vem sendo colocado como foco. Portanto, a gente tem medidas no âmbito estrutural, mas de âmbito prático, nós temos poucas iniciativas nesse sentido. Como o senhor disse, o crime está sempre um passo à frente do Estado. Pensando essa fala do senhor, imaginando que do outro lado, governos estaduais e governo federal não se entendem, ficam nessa disputa política por quem vai dominar o discurso da segurança pública, enquanto isso, o crime está se organizando cada vez mais e a discussão não chega a lugar nenhum. Quer dizer, há uma necessidade muito clara nesse momento de um entendimento entre as partes, seja de direita, seja de esquerda, para que nós tenhamos mais segurança, né, doutor? Exatamente. Eu costumo sempre dizer que nós precisamos ter um foco primeiro nos consensos. Os dissensos a gente vai tratando de maneira progressiva. Se não dá para tratar agora, trata depois. Mas pega aquilo que é consenso.
E uma coisa é certa, se nós não tivermos uma visão para a qualificação dos policiais, para incentivar os policiais a se qualificarem e realizar um enfrentamento mais qualificado em relação às organizações criminosas, ou seja, sabendo atuar no âmbito dos crimes digitais, da lavagem de dinheiro ou até mesmo, né, das estruturas de organizações criminosas, a gente não vai avançar. Então, me parece que o debate está muito disperso, focado demais naquilo que um contrapõe o outro, e essas questões que seriam, de certo modo, elementares, elas não são realizadas. Talvez por uma falta de vontade política, porque os mesmos que estão debatendo essas alterações legislativas no âmbito do Congresso Nacional têm a responsabilidade por resolver os problemas que estão acontecendo no dia a dia da população. Um exemplo disso é o próprio deputado federal, Guilherme Derrite, que estava como secretário de Segurança Pública aqui no âmbito do Estado de São Paulo, atuando no Poder Executivo. Se licenciou e foi relatar o projeto de lei. Mas a gente vê que a competência, a responsabilidade para resolver os problemas locais, eles estão nas mãos dos mesmos atores, e a gente vê uma saída de uma esfera para outra de atuação e os problemas não sendo resolvidos para a população. Então, fica muito difícil a situação, e essa falta de entendimento traz ainda mais complexidade para a questão da segurança pública, que é a prioridade do brasileiro hoje. Certo, doutor. O senhor, como especialista em inteligência policial, como é que o senhor avalia a escolha do deputado Derrite para comandar a relatoria desse projeto, levando em consideração o histórico dele nos trabalhos de segurança pública? O deputado Guilherme Derrite tem uma longa trajetória, né, no âmbito da segurança pública, como policial militar, também recentemente como secretário de Segurança Pública aqui no Estado de São Paulo, e tem toda a capacidade para levar adiante esse projeto e realizar um trabalho efetivo. Mas isso só vai ser realizado se no meio do caminho não se perder na pauta política e ideológica. E, a princípio, medidas que são extremamente inéditas ou que trazem uma abertura para endurecimento do discurso em detrimento da técnica, isso pode prejudicá-lo na relatoria desse projeto. Portanto, é necessário ter um equilíbrio, é necessário sair um pouco da perspectiva do discurso e entrar um pouco mais na perspectiva da técnica, até porque alterações legislativas robustas trazem desdobramentos que podem não estar sendo diagnosticados nesse momento, a exemplo, neste caso, de mudar atribuições de investigação. Isso muda também o cenário dos próprios processos judiciais criminais em andamento, então você tem muitos desdobramentos. Então não adianta realizar uma alteração legislativa sem fazer um diagnóstico preciso do que vai acontecer depois, e isso ser colocado como uma pauta de vitória num discurso político. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Doutor, para a gente encerrar aqui, a gente está chegando ao fim aqui, para a gente dar continuidade com outros assuntos também. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a que ponto nós chegamos nesse momento? A gente viu essa operação no Rio de Janeiro, em que morreram 121 pessoas, 4 policiais, 4 agentes das forças de segurança, outras pessoas ali, várias delas com passagens por crimes. O crime organizado no Brasil, a gente, para falar aqui de uma forma bem clara, quem que está vencendo essa guerra? As forças de segurança ou o crime organizado? No Rio de Janeiro, a gente sabe que tem locais onde é difícil até de chegar botijão de gás. Em muitos momentos, os criminosos estão ganhando mais dinheiro, nem só com tráfico de drogas, mas com venda de botijão de gás, com venda de TV a cabo, serviço de energia elétrica. Quem é que está ganhando essa guerra, doutor? Olha, o Rio de Janeiro tem áreas conflagradas, né? O que seria isso? São territórios totalmente dominados pelos criminosos, e você citou bem aí, desenvolvendo inclusive atividades que em tese são atividades econômicas lícitas, né? Como a exploração
ali dos pontos de internet, venda de gás e até mesmo o comércio local ali, né, em que eles atuam, se infiltram e por meio da extorsão, por meio da violência, submetem aquelas pessoas que estão ali na comunidade ao seu poder. Portanto, nessa perspectiva, nessas áreas conflagradas, quem está vencendo é o Estado. E a gente viu uma tentativa por parte do governador do Rio de Janeiro de certo modo, mitigar essa situação que chegou a níveis absurdos, né? Inclusive com violências contra mulheres que não se submetem aos anseios dos traficantes, enfim. Você tem um cenário caótico, escolas que têm que funcionar mais com traficantes circulando ali naquele ambiente, né, com crianças, com adolescentes. Então, é um cenário extremamente preocupante, né? E a gente vê que o Estado, nesse ponto, nessas áreas conflagradas, o Estado vem perdendo essa briga. Agora, nós temos que entender que a própria população não coaduna com isso. Nós temos pesquisas sendo realizadas após a operação no Rio de Janeiro, em que a população deixa muito claro que não aceita ser subjugada pelo crime organizado. Então ela clama pela mão forte do Estado contra esses criminosos e o que a gente espera é que os governantes, que as autoridades que têm a responsabilidade consigam chegar a algum lugar para resolver essa situação. Doutor André Santos Pereira, delegado de polícia de São Paulo, especializado em inteligência policial e presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Agradeço muito por o senhor aceitar aqui o nosso convite, participar com a gente do Tempo News e desejo uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Boa noite. Luciene Landim, vamos voltar para Brasília para falar desse dia quente aí na nossa capital federal, né, Lu? E com toda essa discussão, a gente tem agora trazendo novidades sobre esse caso da questão da PEC, da Segurança Pública também, Guilherme Derrite. O que foi dito aí agora de tarde? Teve uma coletiva dele agora no final do dia, falando inclusive que não há esse risco de tirar atribuições da Polícia Federal, nem do Estado. Conta pra gente, como é que tá essa situação aí agora? Olha, André, eu vou voltar um pouquinho para a gente pegar esse assunto do começo, porque desde a última semana tem gerado uma grande confusão, uma falta de consenso aqui no Congresso Nacional. A gente volta para sexta-feira. A gente teve o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciando Guilherme Derrite como relator do projeto Antifacção, que é o projeto que foi apresentado pelo governo Lula. Quem é Guilherme Derrite? Ele é deputado federal, mas estava licenciado do mandato para ocupar o cargo de secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo, o governo comandado, então, por Tarcísio de Freitas. Guilherme Derrite é próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos nomes duros da oposição, da ala ideológica da oposição e que está no lado completamente oposto ao da base governista. Essa indicação, então, de Derrite para ser relator desse projeto, que tem a assinatura do governo, irritou bastante a base, que disse que beirava a provocação, que a presença dele nesse debate contaminava um projeto que veio do governo Lula. Então teve toda essa discussão, toda essa insatisfação e sendo colocada publicamente, inclusive por integrantes da base governista. A gente teve no fim de semana Hugo Mota colocando esse projeto, mesmo com todo esse impasse, na pauta da Câmara dos Deputados de hoje. Estava previsto para ser votado no dia de hoje no plenário da Câmara, mas com toda essa confusão não foi votado. Ao longo do dia, Hugo Mota se reuniu com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também com líderes partidários, discutiu esse assunto, pegou ali todos os lados, tudo o que as bandeiras tinham para expor sobre esse projeto. Hugo Mota, que também intermediou uma relação entre Guilherme Derrite e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, porque a primeira
primeira versão do relatório de Derrite, que foi apresentada ainda na sexta-feira, previa que a Polícia Federal deveria ser acionada pelos governos estaduais para entrar em investigações. Isso foi entendido como um ataque à instituição, como uma redução de competência e, de acordo com a base, dificultaria, inclusive, o trabalho da Polícia Federal no combate ao crime organizado. Derrite fez um primeiro recuo ali, apresentou uma nova versão em que colocava a Polícia Federal em investigação conjunta com polícias estaduais em casos que pediam uma atribuição federal. Isso também não foi aceito pela base, que acusou ali, sim, uma interferência, uma desmobilização até da Polícia Federal. Pois bem, agora há pouco, já no final da tarde, início da noite, o presidente da Câmara, Hugo Mota, chamou uma coletiva de imprensa em que ele apareceu ao lado de Derrite e de outros líderes partidários, e a gente teve o relator desse projeto, então, anunciando que apresentaria um novo texto completamente diferente do que tinha sido colocado até aqui, não excluindo qualquer competência da Polícia Federal. A gente teve também uma nota da corporação rejeitando essa mudança e essa posição, então, do relator, dizendo que não faria qualquer mudança na competência da Polícia Federal, citando, inclusive, leis que já existem, que devem servir como base nesse novo parecer dele. Vamos ouvir a fala de Guilherme Derrite agora há pouco na Câmara dos Deputados. Aonde está a competência da Polícia Federal dentro do nosso ordenamento jurídico, especificamente no artigo 109 da Constituição, ela está preservada. Então não vai mudar em nada a competência da Polícia Federal. Toda vez que houver um crime, ou um crime conexo federal, ou um crime que transponha o limite dos estados, ou seja, haja conexão, está mantida a competência da Polícia Federal, a participação da Polícia Federal, não se fala em alterar absolutamente nada. Por isso que eu nem toquei. Deixa eu só ver se eu consigo esclarecer. O conflito de competência foi porque a 13.260 está expresso na lei que a competência para qualquer lei dentro da lei antiterrorismo é competência da Polícia Federal, exclusiva dela. Gerou uma dúvida, no meu ponto de vista equivocada, que eu tentei explicar isso e suprimir com o novo substitutivo, mas que ainda não estava claro, que eu estou falando para vocês aqui. A 13.260 de 2016, crime de terrorismo, mantém a competência exclusiva da Polícia Federal para investigar, processar e julgar crimes de terrorismo. Os demais crimes, as competências estão mantidas e preservadas. Esse novo ordenamento jurídico que está sendo criado, ele vai obedecer todas as competências, tanto da Polícia Estadual, da Polícia Federal. Isso já está previsto, e não nessa legislação, está previsto na Constituição, em várias leis infraconstitucionais. A gente teve também, como a gente falou agora há pouco, uma manifestação do presidente da Câmara, Hugo Mota, que foi quem convocou essa coletiva de imprensa. Mota falou sobre a construção política do texto e afirmou que é normal o debate sobre projetos relevantes. Vamos ver. Todos sabem que a pauta da segurança sempre foi caro para esta presidência. Desde que assumimos, não fizemos um dia nem uma semana só de votação de pautas de segurança. Aprovamos mais de 40 projetos de autoria do governo federal, dos secretários estaduais de segurança, de parlamentares, deputados e deputadas federais, de senadores e senadoras, do próprio Ministério Público. Então nós fizemos já toda uma construção nessa pauta da segurança pública, e não seria agora, num dos momentos principais, que é a discussão desse projeto que veio do governo, que nós nos negaríamos a dialogar. Então conversamos com o ministro, ouvimos as suas preocupações e penso que o relator traz aqui aquilo que é natural do processo legislativo, que é a construção de um texto até que ele possa ir a plenário. Então nós estamos aqui construindo a solução para que esse texto possa ser votado e não deixe pairar nenhuma narrativa sobre o papel da Câmara. É isso que estamos fazendo aqui, numa construção coletiva. O papel do governo é importante, que é o autor do projeto, o papel do relator é importante, o papel dos líderes é importante, o papel da imprensa é importante em cobrar a casa, e eu penso que ao final quem ganha é o país. Eu vejo aqui um momento de uma grande construção política e registrar que essas pautas de segurança, elas foram, na sua grande maioria, votadas por unanimidade, unindo a oposição e ao governo, demonstrando o compromisso com essa pauta. Então eu espero que até o dia de amanhã esse relatório possa ser debatido com as bancadas e quem sabe possamos aí construir uma convergência para termos uma votação amanhã consensual acerca dessa pauta que irá trazer o fortalecimento do combate ao crime organizado no nosso país.
A gente tem, então, a intenção declarada de Hugo Mota de colocar esse projeto na pauta da Câmara amanhã. Vamos ver como que as discussões acontecem, mas só para a gente finalizar, a gente já teve uma reação da base governista a esse recuo do relator Guilherme Derrite. O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Lindbergh Farias, afirmou que o recuo veio em boa hora ao corrigir a inconstitucionalidade que vulnerava a soberania nacional ao equiparar facções criminosas a organizações terroristas. Ele falou, porém, que permanece uma preocupação com os dispositivos que restringem a competência constitucional da Polícia Federal. De acordo com Lindbergh, esse ponto é inegociável. Ele disse que quer ver o texto final e que o recuo precisa ser total, que não vai aceitar qualquer tentativa de subordinar a atuação da Polícia Federal à autorização ou comunicação prévia dos governos estaduais. Resta a gente saber se haverá um texto de acordo para ser votado, então, na pauta pelo plenário da Câmara dos Deputados amanhã, ou se essa discussão ainda vai levar algum tempo. Exatamente, Lu, e inclusive a autonomia é um dos principais pontos, né? Um dos pontos mais caros da Polícia Federal, quer dizer, ter liberdade para agir, investigar, descobrir, denunciar, enfim, a gente tem isso aí muito importante no nosso país. Agora, quais são os próximos passos aí, Lu? Hoje foi adiada a votação, teve todo esse embate, essa troca de mudança de ideia, mudança aqui, mudança ali, e como é que segue isso amanhã, depois? Olha, André, a gente tem uma informação, a gente precisa verificar essa informação, mas que o novo parecer de Guilherme Derrite já teria sido protocolado no sistema da Câmara dos Deputados. A gente precisa ver qual informação que o relator colocou ali, qual foi o recuo que ele fez, se realmente confirmou, teve essa confirmação da informação que ele passou na coletiva de imprensa e qual papel é colocado ali para a Polícia Federal. Esse é o grande impasse, essa é a grande discussão que ocorre nesse projeto. Esse relatório, então, protocolado, ele vai para uma discussão entre os deputados, pelos líderes partidários, vai passar tanto pela oposição quanto por deputados de centro, da base governista, que é quem está vendo o maior problema nesse debate todo. E então, esse projeto, quando tiver um certo acordo, ele é até difícil a gente falar a palavra acordo, mas a gente usa ela porque é isso que se busca nas reuniões que são feitas por Hugo Mota com líderes partidários, quando algum assunto é tão polêmico, é alvo de tanta discordância, justamente para tentar minimizar a rejeição a esse tema na votação ali no plenário da Câmara dos Deputados. A gente precisa observar, há uma intenção clara de Hugo Mota de votar esse projeto amanhã, mas é um prazo, a gente precisa analisar que é um prazo muito curto diante de todo esse impasse que vem sendo colocado nesse texto. A base vai querer olhar esse texto com atenção, se debruçar sobre o assunto, negociar. Não há uma tendência, uma expectativa de aceitar esse texto da forma como ele vai chegar do relator. Lembrando, a gente repete, Guilherme Derrite é um nome que está no lado completamente oposto da base governista. Então, a gente pode sim esperar algum tipo de negociação, algum tipo de resistência até a esse projeto, porque apesar desse recuo anunciado pelo relator, a base não vai estar completamente satisfeita, vai questionar esse papel da Polícia Federal, mas claro, a gente precisa ver, precisa olhar com atenção esse parecer que foi protocolado. Não há nenhuma garantia ainda de que esse tema vai realmente entrar na pauta de amanhã da Câmara, e a aposta, na verdade, é que realmente não entre, que fique para um outro momento, quando essa discussão for mais aprofundada, tiver aí um mínimo de acordo sobre questões, porque a gente lembra, é um texto que foi apresentado pelo governo Lula, mas que tem também a mão da oposição, que quer incorporar pontos de outro projeto nesse parecer, né, nessa discussão toda. Então, é um debate que, no fundo, é muito difícil que ele seja finalizado no dia de amanhã na Câmara dos Deputados.